O padre Gabriele Amorth foi um dos exorcistas mais conhecidos do Vaticano e alegou ter realizado mais de 70.000 exorcismos durante sua carreira. Ele foi nomeado como exorcista oficial do Vaticano e ficou famoso por seus relatos de casos de possessões demoníacas e suas batalhas espirituais contra o mal. Embora muitos de seus casos sejam difíceis de confirmar em detalhes, Amorth escreveu livros e deu várias entrevistas nas quais contou algumas de suas experiências com o sobrenatural. Amorth frequentemente relatava o caso de uma jovem mulher que teria sido possuída por um demônio em uma cidade italiana. De acordo com ele, durante o exorcismo, a jovem demonstrava habilidades sobrenaturais como força descomunal, uma voz alterada e conhecimento de informações pessoais sobre Amorth e outros ao seu redor. O demônio teria falado em várias línguas, algumas das quais nem mesmo o padre entendia. Amorth acreditava que a possessão era uma manifestação do mal profundo, o que tornou o exorcismo particularmente desafiador. Um dos casos mais notáveis que Gabriele Amorth mencionou envolveu um homem na Espanha, que, segundo ele, foi possuído por um demônio que tinha uma relação direta com rituais de ocultismo. O homem, aparentemente normal, começou a apresentar comportamentos violentos, falava em línguas estranhas e demonstrava um ódio irracional pela igreja. Amorth disse que após realizar os rituais de exorcismo, a situação melhorou, mas o homem continuava sendo um campo de batalha para a luta espiritual. Um dos casos mais discutidos foi o de uma mulher chamada Ana, que, segundo Amorth, foi possuída por um demônio em Roma na década de 1990. Durante o exorcismo, Ana começou a exibir uma força sobrenatural e uma mudança total de comportamento, características clássicas de uma possessão demoníaca. Ela teria se contorcido de maneira anormal e a voz dela teria se transformado, passando a soar como se fosse de outra pessoa. Amorth alegava que a possessão de Ana foi uma das mais difíceis que ele já enfrentou, durando vários dias e exigindo múltiplos rituais. Amorth também fez menção a possessões que ocorreram dentro dos próprios muros do Vaticano. Em uma de suas entrevistas, ele relatou que em algum momento de sua carreira foi chamado para investigar um caso de possessão de um jovem sacerdote que estava trabalhando no Vaticano. O padre começou a apresentar sinais de possessão, como manifestações de raiva e agressão, além de atitudes completamente fora do comum. Amorth acreditava que o demônio estava tentando atacar a igreja de dentro para fora, e esse caso foi tratado como um segredo por muitos anos. Um dos casos mais amplamente discutidos por Amorth foi o chamado Demônio de Assis. Segundo ele, um sacerdote que passava por sérios problemas espirituais foi possuído por um demônio que alegadamente falava em várias línguas e exibia uma força sobrenatural. Durante os exorcismos, o sacerdote possuído teria revelado detalhes sobre o passado de Amorth e outros membros do clero. Este caso foi particularmente notável por envolver uma possessão em uma cidade com forte vínculo com a igreja, Assis, que é o berço de São Francisco. Amorth também alegou que houve um caso dentro do Vaticano que envolveu uma poderosa entidade demoníaca. Segundo ele, um sacerdote de alto escalão estava sendo atormentado por essa presença, o que levou a igreja a procurar Amorth para realizar o exorcismo. Embora os detalhes específicos do caso sejam vagos e envoltos em mistério, Amorth acreditava que o demônio estava atacando membros da igreja para desacreditar o Vaticano e espalhar o caos dentro da instituição. Amorth acreditava que os demônios podem influenciar as pessoas de várias maneiras, não só através de possessões, mas também através de tentativas de desestabilizar a fé, causar doenças físicas e emocionais e influenciar o comportamento humano de formas sutis. Para ele, a fé sólida e os rituais tradicionais de exorcismo, que incluíam orações, a leitura das escrituras e o uso de símbolos religiosos como a cruz, eram as armas mais eficazes contra os demônios. Ele também falava frequentemente sobre o papel do ocultismo e da bruxaria como portas de entrada para os demônios.
Amorth acreditava que a prática de rituais de magia, invocação de espíritos ou qualquer forma de feitiçaria poderia levar uma pessoa a ser possuída ou influenciada por forças demoníacas. Embora muitos considerem os relatos de Gabriele Amorth sobre os exorcismos como polêmicos ou exagerados, ele continua a ser uma figura importante dentro do estudo do exorcismo e da luta espiritual contra o mal. Os casos relatados por Amorth, mesmo sem confirmação completa ou verificações independentes, continuam a alimentar o fascínio por histórias de possessões e exorcismos, mantendo o legado do padre como um dos exorcistas mais conhecidos da história recente.